Olá, está no ar o Contraponto. De volta, estamos aqui mais uma vez para debater assuntos que mereceram a atenção especial da mídia ao longo da última semana. No programa de hoje, 3 temas especiais que repercutiram nas redes sociais e nos meios de comunicação de massa, nos meios de comunicação alternativos e pessoais também, como blogs e outros lugares onde você pode trocar ideias, inclusive no WhatsApp. Bom, esses temas serão debatidos pelos professores do Centro Universitário Franciscano, que estão aqui mais uma vez conosco nesta bancada. A começar, à minha direita, com o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, quase que eu erro o nome dele, mas é este mesmo. O professor Alexandre Macari, do curso de História, que sempre estão aqui conosco, e também sempre conosco, né, já há 2 semanas, a professora Graziela Miolo Cesni, ela que é do curso de Psicologia aqui da nossa instituição. Hoje, excepcionalmente, o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito, não estará conosco. Mas, mesmo assim, nós temos 3 temas aqui que merecem a nossa atenção, o nosso ponto e também o nosso contraponto. O primeiro deles seria: será que Lula deveria voltar a se candidatar e ser o presidente do Brasil? Na sequência, vamos falar sobre outro assunto que circulou muito nas redes sociais. Afinal de contas, vale beijinho no ombro em provas? E depois vamos falar sobre um assunto local, algo que tem a ver com a comunidade de Santa Maria, algo mais próximo. Afinal de contas, o Ministério Público, o MP, recorre contra a Prefeitura de Santa Maria por falta de licitação de ônibus. A Prefeitura que não teria, então, aberto licitação para a contratação de empresas que oferecem, então, transporte público. São estes os temas, então, apresentados para o debate desse programa, desta edição do Contraponto. E assim nós abrimos com a primeira pauta, a primeira questão. Foi uma sugestão do professor Pereira, à luz de alguns textos que ele pôde observar na grande imprensa brasileira, trazendo à tona um diálogo, já que estamos falando de política, não é, num ano de eleições. Vamos então falar sobre uma possibilidade. Temos a Dilma, temos o PT hoje no governo, mas a pergunta que eu fiz no momento de formular a pauta é: será que o Lula deveria voltar a se candidatar e se tornar de novo presidente do Brasil? Ou até, será que o Lula já deixou de ser presidente do Brasil? Quer dizer, é uma questão que nós vamos trazer assim à nossa mesa aqui. Eu vou começar justamente com o professor Pereira, que nos sugere essa pauta. Eu acho que a gente pode começar por ali, depois vamos ver o ponto de vista dos colegas, professor Pereira. Já quase é uma acusação, né? Nem um questionamento. Bom, eu acho que essa pauta é interessante, por mais que talvez os telespectadores achem que ela é despropositada, mas um jornalista, Hélio Gaspari, que a gente já falou aqui, que é bastante bem informado, ele escreveu uma crônica na Folha de São Paulo nesse sentido, né? Reunindo cinco motivos para que o Lula voltasse a ser presidente, né? O primeiro dele é que ele está livre, desimpedido, né? Já passou a quarentena, ele poderia voltar. Mas quase todos os elementos são, digamos assim, mais pragmáticos, né? E eu acho que eles se somam à turbulência que ocorreu durante essa semana, e já há algumas semanas, em relação à Petrobras, à CPI da Petrobras. Depois nós tivemos a semana passada a divulgação de uma pesquisa em que a presidente Dilma perde vários pontos. Ao mesmo tempo, a gente assiste o lançamento de outras candidaturas, já colocando. E aí, como o PT, né, hoje, a meta principal seria manter o poder, e considerando eventual crescimento dos outros candidatos e a queda nas pesquisas da presidente Dilma, uma hipótese não totalmente descartável seria a volta do Lula. Claro que acho que tem questões pessoais, eu acho que o próprio problema da saúde do Lula, que eu acho que isso vai pesar bastante na decisão, né? Mas o Hélio Gaspari faz até uma provocação, quer dizer, coloca, eu acho que é um jogo de basquete, De vôlei, um jogo de vôlei, em que eu acho que é a União Soviética, eu acho que na época, ou era a Rússia já? É a Rússia, já. É bem atual. O Alexandre, que é o nosso expert aqui em esportes, né, não só futebol. E aí ele disse, quer dizer, ele estava perdendo e no final, quer dizer, nos descontos já, nos últimos minutos, coloca um jogador, que é um jogador excelente, e acaba ganhando a partida.
Então, quer dizer, olhando sob esse prisma, não é uma coisa tão despropositada a volta do Lula. Até se a gente imaginar o que tem acontecido agora, alguma troca de cadeiras assim na assessoria da presidente Dilma, e que a gente vê que isso reforça, digamos assim, o fronte paulista de poder, né? A gente sabe que entrou o Berzolini agora substituindo a Idélia Salvati na coordenação política, e o Aloysio Mercadante saiu da educação e passou para a Casa Civil. Quer dizer, tudo isso reforça e esse é o pessoal mais ligado ao próprio Lula, né? Eu diria, se o Lula não se candidatar, pelo menos eu acho que vai haver uma influência maior dele no governo a partir de agora e na própria campanha política, se a Dilma for a disputar a reeleição. Pois é, influência maior. Eu não sei se o Alexandre falaria antes, ou a professora Grazi. Alexandre, influência maior ou o Lula sempre esteve ali à direita? Aí que está a questão, né? Porque eu discordo, inclusive, da própria crônica do Hélio Gaspari, né? Se ele coloca que o Lula está no banco de reservas, né, e vai entrar para ganhar o jogo, como aconteceu no jogo de vôlei nas Olimpíadas um tempo atrás. Ele não entra, mais ou menos assim. Mas o que eu quero dizer é assim, o Lula é o técnico. O Lula não entra, né? Não foi o Lula que elegeu a Dilma. Então, nesse ponto, quando se coloca todas as críticas, né, sobre o governo PT, Dilma e o Hélio Gaspari, né, ele enfatiza isso, fala da petro-roubalheira, né, coloca um monte de CPI que está acontecendo. Então, ele, né, meio que constrói o caos no governo, né? Eu não quero fazer as vezes do Ferroni aqui, né, defendendo o governo. Alguém tem que fazer. Mas eu vejo, né, que o Gaspari, né, ele revela um pouco a sua própria... o seu próprio perfil ideológico. Mas, em último caso, Alexandre, digamos, e talvez o próprio jornal, né? Uma pesquisa que a gente não conhece, né, e que a Dilma perderia nessa pesquisa. Acho que o PT não lançaria o Lula? Olha, poderia até lançar o Lula, mas eu creio que eles não farão isso. Né? É uma convicção minha, porque o Lula, ele, né, se tornou já algo além do governo. Bom, mas eu vou perguntar depois outra coisa, se afinal de contas não seria melhor. Mas a Grazi... Certo. Mas é que me parece que a discussão, até o título, né? O Lula volta, né? Voltaria e tal. Acho que a discussão é o que representa o Lula. Né? E eu acho que o Lula é para além de uma questão, quando tu diz que ele é técnico, ele é uma figura simbólica, e por isso eu também tenho a convicção de que eles não lançariam o Lula. Porque ele é a carta na manga daquele técnico que vai lá dispor, né, os jogadores, quem seria melhor para ser eleito, e eu elegeria, né? E aí ele vai perder o poder, de certa forma, esse poder de articulador, se ele for de novo o presidente, do meu ponto de vista. Então eu acho que eles não lançariam essa candidatura, porque ele é uma figura simbólica. Ele deixou de ser um mero jogador, né? Ele está para além de um técnico, talvez, né? Ele é um mito quase, né, dentro do PT e na história do Brasil. E eu não estou fazendo as vezes do Ferroni, que isso fique bem claro. Tá bom. Professor Pereira, por favor. Graziela, eu acho assim, tá certo que ele é um mito, né? Mas a gente tem que ver a personalidade do Lula. Né? Assim, né? Narcísico. É isso que eu estou pensando, né? E o poder é um vício também. Sim. Né? O poder é um vício. Sim. Então, imagine essa possibilidade dele voltar, porque a gente, se olhar a história do Brasil, vamos ver, por exemplo, eu não vou fazer comparação entre as pessoas, mas digamos o Jânio Quadros, né? Quando o Jânio Quadros renunciou, megalomaníaco que nem ele era, ele esperava voltar aos braços do povo, que não iam aceitar a renúncia dele. Ele achava que isso não ia acontecer. Então, quer dizer, eu não estou fazendo essa comparação, mas estou imagina se todo mundo só... Lula agora é o salvador da pátria. Será que ele não voltaria? Eu não vejo, nesse momento, pelas variáveis que a gente está analisando, a Dilma não tem um desgaste tão grande assim, a gente não sabe o que vai acontecer com a CPI da Petrobras. Mas se chegar numa situação limite, eu acho que essa hipótese veiculada aí pelo Hélio Gaspari, ela não é tão fora de propósito. Nós temos situações limite, né? Nós temos os narcotraficantes garantindo a segurança do Rio de Janeiro. Entende? Nós temos a Copa, né? Quer dizer, há uma propensão de protestos, quer dizer, nós não vamos ficar aqui pré-anunciando algo mediaticamente, até porque isso seria super negativo. Mas existem indícios de que isso possa vir a acontecer, não é? E aí o desgaste da Dilma pode acontecer. Mas a minha pergunta era aquela que eu deixei antes, né? Afinal de contas, professor Pereira, para o senhor, seria interessante a volta do Lula? Olha, eu vou dizer a minha opinião.
para mim, eu acho que a volta do Lula, do ponto de vista de gestão do país, eu acho que seria pior, meu ponto de vista. Né? Eu acho que Por quê? Não, eu acho assim, vamos dizer, do ponto de vista técnico, eu estou avaliando do ponto de vista técnico pela capacidade de gestão que a Dilma tem, que eu acho que é inegável pelos próprios cargos que ela teve antes. Mas o problema que eu vejo, talvez, é a dificuldade política de sustentação da Dilma. Porque a Dilma é uma espécie de cristã nova do PT. Ela não é do PT. Né? Ela entrou, aproveitou, né, digamos, um vácuo e entrou no PT e tal. Mas eu acho que ela ainda, eu falei antes dos paulistas, né, que está lá no berço do PT, eu acho que ela ainda é vista com reservas pela cúpula do PT. Entende? Então, nesse sentido, o Lula teria mais facilidade, eu acho, ou talvez o pessoal possa estar colocando, inflamando o Lula para que venha se candidatar. Diante desse cenário, né, de não confiar muito na Dilma, atualmente. Agora, respondendo a pergunta, eu acho que as coisas que têm acontecido com a Dilma, em relação à Copa do Mundo, etc., isso não é culpa especificamente da Dilma, né? Nem mesmo, acho que nem mesmo da Petrobras, né? O fato de ela ter participado de um conselho e tudo mais, esses conselhos, sabe que são conselhos administrativos que o pessoal nem tem muito acesso às informações. Né? Eu acho que o Lula, por si só, talvez a gente enveredasse para um governo talvez populista, tipo Chávez na Venezuela. É um risco nessa direção. Então, portanto, eu acho que Dilma ainda seria a melhor opção. Tá e bem. não existe outra figura, né, dentro do PT, me parece. Outras figuras Acho que dentro não. do PT. Grazi, do teu ponto de vista, seria interessante a volta dele? Eu também acho que não. Sobre todos os vieses culturais, o ponto de vista também, você trouxe à tona aqui uma palavra chamada mito, né? Algo muito forte, quer dizer, você encontrar numa personalidade, num sujeito, algo no qual você se espelha, inclusive, não é? Quer dizer, é um mito. Mas eu acho que já é um mito em desgaste. Né, do meu ponto de vista, assim. Ele ainda se sustenta, mas justamente porque ele não está no poder efetivamente. Mas quem teria porque desgastado? Eu acho que existe um imaginário. Se o Lula estivesse no poder. Neste sentido, professora, que eu acho que pela própria personalidade dele, ele não assumiria ou não aceitaria para ele se resguardar ainda nesse imaginário social. Eu não sei se ele tem, aí é mais a psicologia, eu não sei se ele tem essa consciência. Não, talvez não. Talvez ele não tivesse. Eu acho que o próprio PT. Talvez o próprio PT tem essa consciência. Não, mas se a gente olhar o PT, basicamente o berço do PT é de intelectuais. O Lula representa o quê? É um ícone, é um símbolo. O PT não faz questão de dizer. Então o Lula, na verdade, foi manobrado o tempo inteiro, na minha opinião. E pode, eventualmente, vir a ser. Essa que é o desafio, a questão colocada. E a estratégia, a tática política aqui se evidencia quando o PT nunca, em nenhum momento, fez questão de evidenciar de que Lula e Dilma não estão andando juntos. Pelo contrário, as evidências, as matérias, o jornalismo, tudo que circula de informação a respeito do governo do PT é de que sim, o Lula é braço direito no processo de governança do país. Mas não é o próprio governo. Mas claro, nós entendemos isso. Mas estrategicamente é interessante, porque assim a comunicação petista consegue trabalhar essa questão do mito, desse sujeito que é importante para cada um, que acreditou muito na ideologia desse cara. E aí, nesse sentido, me parece que só se joga ele na fogueira de novo se eu não tiver nenhuma outra alternativa. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque na verdade, nesse momento, eu acho que é uma estratégia intermediária, de trazer o Lula para tentar dar um suporte maior para Dilma nesse momento. Mas se não der certo, eventualmente... Eu creio assim, seria benéfico se o Lula pudesse ser novamente presidente do Brasil. Por quê? Eu acho que a administração dele de 8 anos, enquanto ele estava à frente, eu até discordo em alguns aspectos do professor Pereira, né? Que colocou justamente aquela questão de gestor, que a Dilma já foi. Então, eu discordo. Eu acho que o período do Lula, enquanto essa questão mítica, enquanto representante de uma classe popular que ascendeu e que representa muito bem. Tudo bem que o PT pode ter sido formado por intelectuais, mas tu fala no PT, tu vai identificar a figura do Lula. A estrela é o Lula. Talvez seja a única estrela vermelha. Então, agora, a questão que eu coloco também, e eu acho que até o Hélio Gaspari
discute isso no final do texto dele, é que os outros candidatos, né, os que já estão colocados, eles não batem inclusive eles colocam, durante o período de 8 anos do Lula foi tudo bom, tudo tranquilo. Mas por que nós estamos discutindo? Acho que dentro dessa tese do Hélio Gaspar, que o PT é o único partido organizado que tem no Brasil. O resto são partidos que se reúnem para jantares ou para fazer outras coisas muito piores. Né? Agora, eu, contrapondo, né, o que tu falou em relação ao Lula, eu acho o seguinte, eu acho que existe muito mito em relação à figura do Lula. O primeiro governo Lula foi um governo que não se diferenciou praticamente em nada do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Não houve, praticamente não se diferenciou em nada. Estou falando do ponto de vista de política econômica. Foi basicamente a mesma política econômica. Mas política social mudou bastante. Muito. Eu acho que sim. No segundo, eu não terminei. No segundo governo. Sim. No segundo eu acho que governo, ele aproveitou muito do que já havia do claro, Fernando Henrique, reutilizou, já falamos várias vezes aqui do Bolsa mediatizou. Família, que é um somatório de outros programas que já existiam que foi reforçado. E tem uma coisa muito boa no PT, professor Pereira, que é a comunicação. Sim. Ou seja, ampliar a visibilidade das pequenas práticas. Não é coisa que o governo anterior não fazia com tanta eficiência. Não, mas só pra Isso eu posso dizer pela experiência de mercado de trabalho. Tudo bem. É interessante não, isso. Até pelos quadros que o PT dispunha, né, isso que se explica. Quer dizer, eu não acho que o presidente em si, e muito menos o Lula, muda a estrutura do poder. Ele entra numa estrutura que já é montada. Né? O partido em si, o PT, é que, tomando o poder, ele se articulou de uma forma diferente do que as que existiam antes. Eu acho que essa é a diferença, basicamente. O que eu acho que a Dilma rompe um pouco nesse processo é porque a Dilma, eu acho que, por exemplo, ao contrário do Lula, embora o pessoal ache que o Lula decidia isso e aquilo, aquele outro, eu acho que não. Eu acho que é a cúpula que decide e o Lula toma para si a comunicação, que eu acho que o Michael falou. Já a Dilma, eu acho que ela tem um temperamento diferente, até por formação, por ser economista, não sei, né? Eu acho que ela tenta decidir. E onde ela tenta decidir, ela assume a capacidade, a possibilidade de erro. E quando ela assume essa possibilidade de erro, na verdade, eu acho que a cúpula fica desconfiada. Esse que é o ponto. Né? Eu acho que a Dilma, na verdade, eu acho que a disputa da Dilma, isso eu concordo com o Gaspar, não é em relação a outros candidatos e outros partidos. A disputa se dá dentro do próprio PT. Essa é a minha opinião. Tá bem, é interessante. Eu acho que levantar essa questão, não é? Lula como presidente de novo ou não é? E se seria ou não apropriado, interessante para o desenvolvimento do nosso país, a volta, né, de Lula ao poder. Bom, mas a gente encerra o nosso bloco, esse primeiro bloco do Contraponto, para discutirmos outra questão que também envolve política, de alguma maneira. Vamos falar sobre uma pergunta de uma prova que um professor sugeriu, envolvendo a cantora Valesca Popozuda, não é? Afinal de contas, vale beijinho no ombro em provas? Essa é a questão que nós vamos debater no segundo bloco, depois do intervalo. Fique com a gente. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore!
De volta para o segundo bloco do Contraponto. Antes eu anunciava a pauta que até mexeu conosco aqui agora no intervalo, nós ficávamos dialogando se na verdade a pauta sobre uma questão de uma prova que um professor lançou numa escola, numa turma de ensino médio no município de Taguatinga, lá no Distrito Federal, se a pessoa envolvida na questão, ou seja, a funkeira, Valesca Popozuda, era realmente uma cantora, mas enfim, né? Vamos chamá-la então de cantora, ela que canta um dos funks mais conhecidos hoje e que talvez o de maior sucesso nas rádios de todo o Brasil. Um professor com o sobrenome Kubitschek, inclusive, né? Um professor de filosofia, na verdade, lançou uma questão numa prova e a questão é a seguinte, apenas para a gente relembrar isso para você que está em casa nos acompanhando. Circulou com muita força aí nos meios de comunicação. Mas ele, na sua prova do ensino médio, fez a seguinte pergunta. Segundo a grande pensadora contemporânea, Valesca Popozuda, se bater de frente, letra A, é tiro, porrada e bomba, resposta correta. Letra B, beijinho no ombro. Letra C, recalque. E letra D, vida longa. Essas são as 4 questões que foram colocadas a partir da afirmação, repetindo a afirmação, né? Segundo a grande pensadora contemporânea, Valesca Popozuda, né? Se bater de frente, né? E ele, bom, isso aí se tornou polêmico porque, primeiro ele está chamando a cantora Valesca Popozuda de grande pensadora contemporânea. Eu abro o nosso debate a partir dessa questão. Professora Graziela Miolo, por gentileza, Valesca Popozuda pode ser considerada uma grande pensadora contemporânea? Eu acho que ela é uma grande formadora de opinião. Né? E merecia ser alvo de uma questão? Dentro da explicação que o professor dá, né, que seria de um debate sobre a formação moral e os valores da sociedade, me parece bem plausível trazer o contexto da música à tona. O que me parece que talvez gere tanta polêmica foi a forma como a questão foi escrita, né? As perguntas que foram feitas, né? A pergunta que foi feita em relação a essa funkeira, então, né? Porque, na verdade, ele trata de conceitos, né? Do conceito beijo no ombro, do conceito, e, na verdade, isso é da cultura popular, né? Isso é da cultura, é o que preconiza aí, né, o diálogo, inclusive entre os adolescentes, né? E agora o que me parece que é uma questão que está subjacente a isso é o politicamente correto. Quer dizer, ninguém deu vazão, ninguém deu voz para esse professor, né? E a semana passada discutia sobre a questão das mulheres, daquela pesquisa sobre o estupro e tal, né? E a gente coloca a mulher aí de novo numa posição de que, bom, ela não pode formar opinião porque ela é popozuda, porque ela, né? E aí eu acho que a gente beira o politicamente correto é novo, né? E um preconceito, talvez. Não é? Agora, eu acho que a formulação da questão me parece que foi, dentro do objetivo do professor, não foi a mais correta. Não foi muito feliz. Né? Não muito feliz, talvez seja esse o argumento. Tá certo. Professor Alexandre, foi feliz o professor Kubitschek? Eu penso que foi. Por quê? Primeiro porque na justificativa que ele deu, que foi discutido em aula, esse tema eu acredito que tenha sido, ainda mais um professor de filosofia que tem que debater temas contemporâneos para não ficar só em Aristóteles, Platão e entre outros, né? Direcionado para um nível de ensino médio, né, em que os estudantes em geral estão vivenciando esse cotidiano da música, do videogame, da televisão, tratar de temas como as músicas podem problematizar e trazer discussões em aula, eu penso positivo. O objetivo dele, né, ele coloca isso, talvez para nós, se nós fizéssemos a prova, talvez pudéssemos errar, inclusive, a resposta. Né? Talvez colocássemos o beijinho no ombro, a resposta, Sim. Porque não conheceríamos a música. Em todo caso, eu creio que a provocação que ele faz surtiu efeito. Se ele quis justamente provocar, ver se isso teria vazão nas redes sociais. O interessante é que um aluno estava usando o celular para fazer o registro da foto, da prova, né?
Então, parece ser um professor bem, né, bem descolado nesse ponto, né, e ele está mais preocupado justamente, não em si com correto, errado, e sim com o que isso vai gerar. A repercussão, né? os efeitos da mensagem, do conceito que esta funkeira traz em suas frases, na letra de suas músicas, e como isso repercute socialmente. E que é altamente positivo, né, a forma como ela trata. Eu não ouço, né, mas eu leio, né, algumas questões relacionadas ao funk, ao rap. Não quero comparar os dois gêneros musicais, mas eu não sou muito, eu sou mais do rock, né? Então eu valorizo quando aparece esse tipo de questão problematizada na educação, porque eu acho que às vezes a gente fica muito preso a certas estruturas estabelecidas, um academicismo, e né, isso gerou inclusive um outro nível de percepção do próprio aluno, que se perguntou, pô, é sério isso aqui que ele está perguntando? Tá certo. Bom, o professor Alexandre destaca aí uma espécie de estratégia pedagógica. Ele fez uma defesa bastante esclarecedora, né? Uma estratégia. Eu senti que é praticamente uma estratégia pedagógica feliz, segundo o professor Alexandre. Né? Eu sou contra provas de objetivas, tá? Bom. Mas essa foi. Eu acho que é importante mesclar. Toda prova tem objetivo. O objetivo do professor foi interessante. O objetivo, o senhor concorda, professor Pereira? Olha, em termos. Tá? Não é questão de ficar em cima do muro, né? Mas eu sou, acho que da minha geração, eu sou do tempo que a gente fazia a prova e pedia conteúdo nas provas. Então acho que eu estou muito desatualizado, né? Porque o que eu vejo, eu acho que ele não tinha, nem poderia ter consciência da repercussão que isso teve, né? Eu acho que a intenção dele não era que isso caísse na internet, que desse a repercussão que deu e tudo mais. Se ele tivesse, aí como o Alexandre argumentou, essa capacidade visionária, aí até admito que a argumentação do Alexandre, eu concordaria integralmente com ela. Hoje eu concordo em termos, porque eu acho que quando faz uma prova e diz que uma pessoa que não é, como é que eles chamam, um pensador contemporâneo, que a gente sabe que isso ela pode ser qualquer coisa, mas menos isso, né? Nem contemporâneo, nem de outras épocas, eu acho que, na verdade, ele fazendo uma prova, ele está desencaminhando o aluno. Né? Eu acho que a gente deve pedir em provas aquilo. Se a pergunta está errada, eu não posso esperar uma resposta certa. Né? Às vezes o problema não está na resposta, como nós estamos examinando aí, o problema está na pergunta. E eu acho que a pergunta que ele fez, eu acho que toda a margem de desconto que a gente eventualmente possa dar para um professor utilizar numa prova, eu acho que tem limites. E no meu ponto de vista, ele ultrapassou um pouquinho o limite. Mas aí me parece que a gente está discutindo, que foi o que o professor Alexandre trouxe, a educação contemporânea, né? E de certo modo, quando ele é um professor de filosofia, quando ele traz a questão do objetivo de se pensar a formação moral e os valores da sociedade, a ideia de ele trazer algo que emerge da sociedade, me parece que ela é bem positiva. Graziela, eu até acho que é positivo. Só eu discordo que seja feito isso em prova. Eu fico preocupado com os efeitos. Acho que não é o momento adequado para discutir isso. Por exemplo, na sala de aula, ok, acho que não tem problema. Agora, na prova, chamar ela de pensadora contemporânea, ele já está dando uma informação errada para o aluno. Eu acho que o professor não pode dar uma informação errada sob nenhum pressuposto para o aluno. Esse é o meu ponto de vista. Porque são os efeitos disso. Porque, veja, ela caiu nas redes sociais, essa questão, né? E ela poderia ter repercutido de várias outras formas não previstas pelo professor. Não é? No momento que você faz uma afirmação, professor de filosofia, um sujeito que possui um determinado prestígio social, não é, de intelectualidade, etc., e que legitima a sua posição pela posição que ocupa na sociedade. Ok? Tem uma posição legítima. E você amplia a visibilidade de uma frase onde você afirma, na sua prova, grande pensadora contemporânea, você pode, daqui a pouco, causar num sujeito um pouco mais ignorante uma afirmação na sua mente, não é? De que, poxa, mas essa é uma grande pensadora. E daqui a pouco a Valesca, tomara que isso nunca aconteça, não imagino que seja o perfil dela, lança uma música lá com um tom pejorativo, muito forte. Não é? E esse sujeito, não, mas ela é uma grande pensadora, o que ela está dizendo é verdade, é real, e o cara leva isso para o seu cotidiano. Entende, Grazi? É nesse sentido que eu concordo em partes com o professor Pereira. Quer dizer, é preciso que se tome cuidado com esse tipo de afirmação, porque hoje é muito mediatizado, hoje é muito simples. Eu só não queria passar uma ideia que eu estou crucificando o professor. Eu entendo a dificuldade que tem um professor de filosofia
no mundo contemporâneo para poder interessar os alunos. De acesso, né? Nós temos. Assim como, eventualmente, Acho que até nós a temos. história mesmo, em certo sentido, porque trabalha com coisas Todos nós muito temos. lá para trás, e que hoje todo mundo é imediatista, né? Esse pessoal que está na internet quer tudo para amanhã, eles não querem nada para trás. Então a gente vê que algumas experiências, por exemplo, eu não me lembro se ele é sueco ou norueguês, eu acho que é Gardner. Gardner. Norueguês, né? Que ele escreveu, por exemplo, O Mundo de Sofia, onde ele procurou exatamente vencer essa barreira da filosofia através de uma forma um tanto romanceada e tal. A gente vê que os professores de filosofia têm essa dificuldade. E eu acho que esse professor tentou fazer algo mais ou menos nessa direção, mas talvez eles tenham extrapolado. Essa é a minha opinião. Eu também acho. Eu acho que ele não consegue fazer com que os sujeitos, com que os estudantes, a partir dessa questão, façam uma reflexão a respeito dos valores morais da sociedade. Por isso que talvez a própria formulação de uma questão objetiva não dê condições a ele de realizar isso. Por isso que me parece que o conteúdo em si que é questionado não foge ao que acessa a essa adolescência e a esse público que ele pretende acessar. Agora, a forma como ele realiza é que me parece que é o problema. Eu também, é mais uma questão de forma. Né? Exato. Se a gente pensar assim, que os fins justificam os meios, então tá certo o que ele fez, né? Tudo bem. Agora, o meio é que eu acho que é um pouco complicado. Mas eu vejo também, vocês estão discutindo aqui a questão de não tratar a Valesca Popozuda enquanto uma pensadora. Bom, ela é uma artista. Não, mas eu acho que a Valesca não tem nada a ver com a história. Ela tá fora, né? Não, tudo bem, mas a problematização que gerou justamente o entrave, talvez, interpretativo disso, que é que tenha voltado essa ideia do grande pensador. Bom, grande a gente discute. Talvez ele tenha sido até um pouco irônico ao colocar grande. Ele foi irônico. Agora, pensadora contemporânea, ela trata de temas contemporâneos. Tudo bem. Ela trata de um tipo de realidade, daquele tipo de sociedade que nós podemos, então, que nós talvez não participemos. Pô, ela trata sobre isso. Agora, afirmar que ela é uma pensadora, professor Aí Alexandre, que vem a questão. eu mas faço aí grandes que ponderações. Mas Porque aí tratar sobre temas contemporâneos, você também trata lá na sua disciplina de futebol. E eu não sou um pensador contemporâneo? Não é? Tudo bem. Você perguntando. está fazendo pensar, produzindo cognições a respeito da contemporaneidade. Mas ela também... Mas aqui me mas parece... ela atinge muito ela mais também. pessoas do que... O Alexandre é no sentido de Descartes. Penso, logo existo. Pois é. Logo fomos todos pensadores. Nesse sentido, sim. Não quero chegar no redutivo nesse tipo de questão. Mas é que a gente tende a reduzir isso, quer dizer, que o pensador é aquele que ocupa um lugar, que, como tu disse agora, né, de um empoderamento social e tal. E aí a gente está preso dentro de um modelo de educação canônico. E de conhecimento canônico, academicista. Ok, né, eu concordo com de isso, vista. mas não é isso que eu quero discutir. Eu quero discutir que isto na mente dos sujeitos que vão ler e que agora estão com isso na cabeça, quer dizer. As pessoas vão ter essa abertura, esse conhecimento que nós temos? Não. Mas aí a gente está discutindo uma coisa maior, Michael, que é o acesso mas à aqui é o lugar pra educação isso. formal ou não. Né? O direcionamento que a mídia dá para essas Exato. questões. Eu diria Exato. assim, a interpretação que se dá a isso. Porque se nós partimos do pressuposto que todos somos pensadores, como separar os verdadeiros pensadores? Essa é a minha pergunta. Então o pensador é o sujeito lá que... Então eu vou dizer, quer dizer, Sartre é o quê, então? Ele coloca... Como é que nós vamos colocar Mas isso? o próprio professor define, eu acho até interessante, talvez um pouco redutivo, mas ele coloca essa questão que a Valesca Popozuda, nas letras, ela constrói um conceito. E isso marca, e por isso que ele justifica a utilização dela enquanto pensadora. Mas tem uma outra questão que eu vou chamar a atenção, foi uma justificativa que ele deu a uma emissora de rádio, dizendo que a mídia estaria abordando só temas ruins, temas da violência. Sim. E que ele tentou mostrar por meio dessa questão, não é? E garantir que colocou a pergunta também para mostrar que os repórteres são atraídos por polêmica. Bom, aí também eu acho que ele rebaixa um pouco o trabalho do jornalista quando o jornalista busca apenas a polêmica. Apesar que eu ataquei ele, agora eu sou tentado concordar com ele. Discordo completamente com isso. Não, sinceramente, porque... eu sei, Michael. Claro que eu vou discordar. Mas Se tu não discordasse, a gente ia achar que tu não é um pensador. Eu acho, sabe o que eu estava vendo? A Graziela pode até me ajudar nisso, né? É a questão eu estava vendo um livro de...
enfim, é um psicólogo e tal, mas por acaso ele ganhou um prêmio Nobel de Economia. Hoje todo mundo, os economistas estão tão desencaminhados, né, tão desgastados, que aí os psicólogos já estão ganhando os prêmios de Economia. Não que ele não merecesse, né, mas para dar um exemplo. Então ele diz assim, lá pelas tantas, eu estou falando do Daniel Kahneman, né? E ele tem um livro chamado Rápido e Devagar, né? Então é muito interessante o livro dele, ele dá exemplo. Então ele diz, comparando com a imprensa, né? Ele disse assim, por exemplo, se nós tiver um rosto triste no meio de vários rostos felizes, a pessoa vai detectar o rosto triste. Mas se nós tiver um rosto feliz no meio de vários rostos tristes, a pessoa não vai identificar o rosto feliz. Bom. Então, eu acho que a imprensa é mais ou menos isso. Ela procura aquilo que é ruim em geral, entendeu? Mas eu acho que é isso que a gente também observa na análise desse texto, né? Dessa questão. Eu acho que a gente está apegado na questão canônica, então, da definição do pensamento, e não no contexto que isso é o mais importante. Que é o que ele pretendia, inclusive, né? Assim, que... eu acho que isso aí é vamos chamar assim de licença poética que ele teve, né? E outra coisa, Michael, pensando no que isso vai gerar na cabeça das pessoas, né? Bom, as pessoas são múltiplas. Eu posso colocar lá que o Aristóteles é um pensador e alguém discordar de mim. Não, ele não era só um realista. Mas aí, Graziela, mas são pessoas jovens, em formação, entendeu? Que eu acho que se nesse momento, antes de ensinar para eles os verdadeiros, ou pelo menos aqueles que são conhecidos como tais pensadores, se tentar misturar isso, eu acho que a gente vai perturbar a educação deles. Eles não vão nem aprender uma coisa certa e vão misturar com uma coisa errada. Mas veja, professor Pereira, é importante o lugar onde foi colocado isso. Taguatinga, Distrito Federal, uma cidade satélite, sabe os problemas sociais grandiosos que existem nesse lugar. Com certeza. Bom, o professor conseguir debater e talvez problematizar questões mais contemporâneas a partir da música algo assim, que... Eu acho que é a repercussão que isso causa nos adolescentes do ponto de vista das questões sociais, e não simplesmente o conceito duro posto ali. Legal, questão interessante aí que a gente traz nesse segundo bloco do Contraponto. Infelizmente o tempo nos restringe aqui, para nós encerrarmos então por aqui essa discussão e voltarmos depois do intervalo para falarmos sobre uma questão local. Eu já anunciava no início do programa, quando o Ministério Público ele recorre na Justiça contra a Prefeitura de Santa Maria por falta de licitação de transporte público, de ônibus. Esse é o assunto para o terceiro bloco. Não perca, fique aí com a gente. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. De volta, terceiro bloco do Contraponto. Agora o debate é Santa Maria. E voltamos a tocar um assunto que nós já debatemos em outros momentos, que é a questão do transporte público da cidade. Tivemos momentos de protesto,
em busca de passagens, em busca do não aumento das passagens. E agora, uma outra questão, de novo envolvendo o transporte público, quando o Ministério Público, então, recorre à Justiça contra a nossa prefeitura, a prefeitura da cidade, não é? Por falta de licitação de ônibus, ou seja, acusando, então, a prefeitura de não ter aberto um processo licitatório para que outras empresas, então, interessadas em oferecer esse serviço aqui na cidade pudessem participar desse processo, não é? Houve uma reunião já na prefeitura buscando subsídios para a licitação do transporte público em Santa Maria, ou seja, depois do Ministério Público ter anunciado que está recorrendo à Justiça, a prefeitura parece que está se mexendo, não é? Tentando solucionar o problema da melhor maneira possível. Professor Alexandre, vou começar com o senhor, não é? O senhor, talvez na época do estudante, não é? e talvez hoje ainda faça uso do transporte público aí na cidade para se locomover, mas mesmo assim faz. A prefeitura está dando um tiro no próprio pé? O que está acontecendo? Quer dizer, de novo o transporte público da cidade é alvo, não é? De uma polêmica, de uma disputa de poderes. Eu não sei como a gente pode caracterizar isso. Bom, eu falei no encontro passado até, né, que o transporte público, na verdade, é um grande negócio privado, né? E a falta desse trâmite, que seria o trâmite legal, né, a partir de licitação, comprova um pouco isso, né? Porque, afinal de contas, não se abre a possibilidade justamente da concorrência a partir dos trâmites legais. Bom, no espaço federal, né, que é o que eu mais conheço lá na Universidade Federal de Santa Maria, praticamente para tudo é necessário tu fazer uma licitação para compra de produtos, para serviços também, não só produtos, serviços também. Bom, qual é o tipo de funcionamento que nós temos aqui na prefeitura? Qual é a dinâmica que se quer utilizada? Né? Dos acordos com os grandes sujeitos, donos dos meios de transportes aqui em Santa Maria? Não sei, né? Não sei, não tem como provar, mas fica essa dúvida. Eu li um pouco a notícia, né? E também tem uma justificativa dizendo que nenhuma prefeitura abre processo licitatório para fazer isso, né? Bom, mas então o Ministério Público tem que ir em todas. Acho né? que Porto Alegre já abriu. Então... Mas Diga, tem razão nesse sentido, assim, de que aparentemente não é só o caso da Prefeitura de Santa Maria, não, sem querer defender nem nada, né? Mas quase todas as prefeituras, inclusive a de Porto Alegre, quer dizer, a licitação só está sendo aberta em Porto Alegre agora, depois de todos os protestos e manifestações que ocorreram em junho do ano passado, né? Então, o que acontece? A prefeitura não faz o seu dever de casa, que é realmente, quer dizer, está vencido as licitações, se é que houve licitações antes, porque faz tanto tempo a gente não sabe, que 20 anos atrás, como é que foi feito esse processo? 20 anos. 20 anos é o tempo. Não, eu chutei 20 anos, mas 20 anos, deve ser. Mas deve ser coisa por aí, porque uma justificativa da questão do transporte coletivo é que tem que fazer grandes investimentos, né? Então, as empresas, elas têm que ter um prazo, digamos, longo o suficiente para que elas possam cobrir esses investimentos que elas fizeram no passado. Essa que é a ideia. Por isso que eu estou falando que é 20 anos. Deve ter sido isso, ou talvez até mais. Mas agora já passaram esses 20 anos há muito tempo e a prefeitura não tomou providência nenhuma. Aí é que entrou o Ministério Público, né? Obviamente, cobrando providência da prefeitura. O que me chamou a atenção não só que a prefeitura não tenha feito o que ela devia ter feito, que é a licitação, como aparentemente ela nem sabe como fazer essa licitação, dado que diz o próprio secretário aí da Mobilidade Urbana, que agora vai mandar uma equipe para Porto Alegre, junto ao TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, para saber como é que faz essa licitação. Abriu uma comissão, né? Uma comissão. Portanto, a prefeitura, se não tivesse sido pressionada, não tinha intenção de fazê-lo, porque não tem nem equipe preparada para isso. Isso é que eu acho que é o drástico dessa notícia. Agora, é interessante que o MP só chegou a essa informação também por conta de uma demanda social, quer dizer, teve gente que foi lá e olha, né, faz tanto tempo que nós estamos sem uma licitação e nós temos problemas a serem resolvidos no transporte público de Santa Maria. Então, grandiosos, né? Pois é mesmo, professora? O que a senhora sabe a respeito disso? Do meu ponto de vista, sim. Acho que, na verdade, na mobilidade urbana, né? Eu acho que Santa Maria tem... Eu hoje uso bem menos do que já usei transporte público, mas
por relatos, inclusive, de pessoas bem próximas que utilizam diariamente, os alunos, enfim, a gente observa também, né? A realidade é de uma certa desumanidade no tráfico, né? Eu vim agora, final de semana, eu estive em Porto Alegre, até me lembrei muito do professor Ferroni, por causa das obras da Copa, e tive que utilizar dos transportes públicos, dos ônibus, e choveu, a cidade estava num verdadeiro caos, e aí eu comentei até com uma amiga que estava junto ali, e disse, olha, Santa Maria não está muito longe disso, né? E a gente não tem obra da Copa, né? E para dar desculpa, né? Então me parece que a concorrência seria algo saudável. Eu concordo com o professor Alexandre quando ele diz que o transporte público é um negócio privado, né? E acho que aí estão as provas disso, né? Quer dizer, 20 anos, sabe-se lá o que foi feito antes disso. A ideia da licitação seria ver quem oferece a melhor proposta. Isso pode significar um custo mais baixo e menor tarifa. Sim, exato. Essa é possível. Essa é a grande questão. Pois no ponto de vista econômico, o senhor acha que é possível ainda diminuir a tarifa hoje? A tarifa cobrada hoje? Porque, na verdade, isso aí é uma caixa preta, né? Pois é tanta gente que tem uma despesa que também. Calcula. Não, óbvio que tem. Essa questão, por exemplo, da renovação da frota, quer dizer, o investimento em capital que é o mais pesado em todo esse processo. Agora, é difícil fazer o cálculo quando, às vezes, as empresas não fornecem, digamos, as informações suficientes para fazer o cálculo. Então, a gente tem várias entidades que fazem o cálculo, cada uma chega a um valor diferente da tarifa. Eu acho que a questão da licitação é muito importante por isso, como o Alexandre está falando, né, no caso da universidade. Porque alguém vai oferecer a menor tarifa. Porque se oferecer uma tarifa mais alta, pode perder a licitação. Então, eu acho que essa é uma maneira indireta de chegar a uma tarifa, digamos, mais justa. Bom, eu me lembro que a Prefeitura criou o Sistema Integrado Municipal, o chamado SIM. Que faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo, é da atual administração, já vivi aqui em Santa Maria, e eu vi que isto foi visto com bom agrado, quer dizer, os ônibus receberam nova pintura, receberam reformas, mas eu não sei se eles ainda continuam com essas condições. O que eu me pergunto é, bom, esse sistema integrado, não é? A passagem, né? A passagem integrada. A passagem integrada, é isso? Isso. Pessoas que pegavam 2 ônibus, tinham que pagar 2 tarifas, agora uma tarifa uma dentro de um tempo X, mas isso já não foi um avanço? Isso já não foi um avanço interessante para a nossa comunidade, Alexandre? Talvez. Suficiente para, digamos assim, justificar a tarifa hoje? Talvez. Agora, tu falou que melhorou os ônibus. Bom, faz tempo realmente que eu não ando de transporte público. Eu também faz tempo. Agora, pelos relatos que nós temos, não melhorou não. Inclusive o transporte alternativo, o azulzinho, que popularmente se chama, né? Bom, em dias de chuva, né, não dá para entrar por causa do cheiro que fica dentro. Pois é, para o azulzinho é feito alguma licitação? Acredito que sim. Pois é. Também tem que ser feito. Ele é considerado deveria, né? Deveria. Eu não posso afirmar, mas pela lógica deveria ter. No serviço público tem que haver um concurso de alguma maneira. Tem que ser transparente. Né? Não pode ser transparente. Porque aí, né? Quem indica, não tem. Eu acredito que deveria haver. Agora, essa questão da tarifa, tem outras, nós já discutimos aqui, que é as subvenções que tem na tarifa, né? Que ou isenções, descontos e tudo mais. A gente sabe que de cada 3 passageiros que sobem no ônibus, hoje 1 não paga. Né? E aí, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser repensada, né? Talvez eu até assumi uma posição aqui, talvez não muito simpática, né? Mas, por exemplo, o fato de os idosos não pagarem passagens. Do meu ponto de vista, idoso é uma coisa que todos nós vamos chegar a ser idoso em determinado tempo. A questão é financeira. Quem não puder pagar, aí sim, eu acho que deveria haver isenção. Mas pela idade, né, a não ser que houvesse uma situação já resolvida do ponto de vista social que pudesse fazer essa subvenção. Porque senão o que está acontecendo é isso. Quer dizer, a prefeitura faz gentileza com o chapéu dos outros. Porque quem paga essa isenção é o passageiro que está subindo ali. Às vezes o sujeito que ganha salário mínimo, ou menos, que está subsidiando a passagem de alguém que ganha às vezes 20 salários mínimos. Então, para mim, não é critério isso, a idade. Tá? São discussões que eu acho que o pessoal foge dessa discussão, porque ainda mais em ano eleitoral, vamos mexer com os idosos lá, vamos perder voto.
Mas eu acho que tem muitas coisas por trás disso que tem que ser debatidas. Inclusive o acesso, né, a acessibilidade aos portadores de necessidade especial, ela é extremamente frágil, né? O cadeirante, ele tem uma dificuldade enorme de se locomover nas ruas, ele já tem, né, essa dificuldade, né? E de utilizar o transporte público mais ainda. Eu acho que a gente não pode reduzir a melhora do transporte público, dos ônibus, enfim, nessa tarifa integrada. Até porque as distâncias em Santa Maria, a grande massa ainda não utiliza duas passagens. Essas duas, né? Porque as nossas distâncias... E essa passagem só pode ser utilizada em meia hora. Muito pouco tempo para as pessoas utilizarem. Né? A gente sabe que em outras cidades tem, por exemplo, Florianópolis, que eu me lembro, quer dizer, o sujeito compra a passagem, ele entrou ali naquele terminal e ele pode tomar o ônibus o tempo que ele quiser. Sim, aí se o ônibus atrasa, ele perde aquela outra, nesse intervalo de meia hora. Nós estamos muito atrasados nisso daí. Muita coisa. E eu acho que a prefeitura também, desculpe, Michael, eu acho que a questão, por exemplo, não se discute nunca a questão, falando de subsídio, né? Hoje é o passageiro que subsidia os demais, as isenções, né? Mas a prefeitura, por exemplo, não subsidia nada. Eu acho que a prefeitura deveria programar no seu orçamento uma verba para subsidiar o transporte coletivo. Acho que isso deve começar desde o governo federal, de liberar recursos e não fazer diminuir o IPI, por exemplo, do transporte individual. Quer dizer, é completamente invertido o processo, né? Então, acho que tem que ser repensado. Acho que no futuro, a tendência é cada vez as pessoas usarem mais o transporte coletivo. Por exemplo, metrô, quando fizer um metrô em Porto Alegre, as pessoas vão usar metrô porque não vale a pena usar carro, o tempo que vão perder, né? Mas precisa de dinheiro para isso. Bom, é interessante esse debate porque o professor Pereira antes trouxe à tona, quer dizer, não há um projeto ainda previsto também, não é, para eficientizar o transporte coletivo da cidade, né, e muito menos para abrir um processo licitatório. Então, eu acho que a gente pode ponderar aqui no programa que antes disso, antes de qualquer outra ideia, é preciso que se formule um projeto, que se repense, inclusive, as linhas. Porque o que se ouve também à luz dos alunos e das reclamações da população. A gente circula na cidade, então a gente conversa. A gente pode trazer aqui essa posição, não é? É de que também as linhas não estão de acordo ou oferecem, assim, um melhor caminho para você chegar até o seu local de trabalho ou chegar até em casa. Poucas linhas, né? Exato. Então, tem uma dificuldade também aí, o projeto deve ser revisto e repensado por essa administração e aí abrir um processo de licitação ou, eu não sei, as empresas vão oferecer uma nova alternativa de linhas, talvez. Quer dizer, a empresa que entra no processo licitatório oferece essa alternativa, não é, para qualificar o transporte público, que merece sempre a nossa atenção aqui no programa, né? Eu acho que nós vamos voltar a debater essa questão. Eu encerro assim o programa, imagino que esse é o ponto de vista de todos aqui, não é? Encerramos mais um contraponto, não é? Chamando sua atenção, agradecendo especialmente que você está conosco, nos acompanha o programa que vai ao ar já agora na quinta-feira. Nós estamos aqui numa terça-feira gravando este programa. Quinta-feira o programa vai ao ar às 13 horas. Depois temos o programa às 23 horas na sexta-feira e a reprise desta edição no domingo às 19 horas. Convido você, sem me cansar, de que mande sua sugestão para o YouTube, não é? Ou pode ligar aqui para a Unifra também, aqui para a TV Unifra. Sem dúvida nenhuma, nós vamos levar em consideração a sua sugestão de pauta, de tema, para a gente debater aqui na mesa do ponto e do contraponto. No YouTube está aí o endereço eletrônico, você acessa o nosso programa e pode deixar lá o seu comentário, a sua avaliação sobre o programa e também a sua sugestão de pauta. Agradeço mais uma vez os professores que estiveram aqui, não é? E convido você que prestigie o nosso programa e fique conosco também no próximo. Muito obrigado, até mais.